A paz do Senhor, gente boa de Deus, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para mais uma mensagem, continuando sempre de acordo com aquele tema. Se você viver assim, vai acabar como Jesus. E nós trouxemos hoje um terceiro subtópico que tem como título: Se você obedecer assim, vai acabar como Jesus. E eu quero trazer o texto bíblico para embasar essa mensagem, a carta escrita por Paulo aos Filipenses, capítulo 2 e versículo 8. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Observe, Jesus entrega-se ao Pai em obediência até a morte e morte de cruz. Queridos, nos tornamos pecadores pela desobediência. O pecado entra no mundo pela nossa desobediência. A nossa amizade com Deus, ela foi interrompida por causa da nossa desobediência. Nós fomos desfigurados pela nossa desobediência. Nós perdemos a originalidade pela nossa desobediência. O livro de Gênesis diz que a terra passou a produzir espinhos e abrolhos por causa da nossa desobediência. Está claro aqui que existe um prejuízo irreparável por causa da nossa desobediência. O estrago foi tão grande que nenhum ser humano foi capaz de consertar. Daí em diante, nos acostumamos a ser assim. Não existe mais no ser humano prazer em obedecer. Jeremias, certa vez, disse ao povo de Judá: Pode o etíope mudar a cor da pele? Ou o leopardo apagar as suas manchas? Assim também vocês não poderão fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. O apóstolo Paulo disse: Todos pecaram, todos desobedeceram, todos nós nos tornamos irreconciliáveis. Desde que a nossa desobediência interrompeu os diálogos do homem com Deus, Deus sempre tomou a iniciativa para que voltemos a Ele. E através de uma revelação progressiva, Deus sempre mostra que o caminho da obediência é, na verdade, o único caminho. No que diz respeito a Israel, Deus sempre deixou claro para a nação: existe escolha, existem opções. Eis aqui as opções: vivam conforme os próprios caminhos e o resultado será trágico. Andem no caminho da obediência e viverão. Tem bênção para quem obedece. Israel decidiu pagar para ver. Andou conforme os seus próprios conselhos e amargou colheitas indesejáveis e terríveis. Deus sempre nos dá escolhas: obediência ou desobediência, mas mostra que na primeira opção tem vida e paz, e na segunda opção pode ser que aparentemente esteja dando certo, mas o final sempre dá errado. No entanto, se você obedecer assim, vai acabar como Jesus. Talvez essa ideia, a princípio, não seja a mais alvissareira das propostas, visto que o texto citado acima mostra uma obediência que levou Jesus à morte de cruz. Obedecer não é uma coisa que gostamos de fazer. A nossa natureza caída nos convida ao outro extremo, ao outro lado. Contudo, existe um caminho de bênção e de paz para todos aqueles que obedecem. A bênção implícita na obediência é tão extraordinária que, pelo fato de obedecermos aos nossos pais, a Bíblia nos garante que existe acréscimo de dias na terra. Na obediência existe um trabalhar divino, existe uma atenção divina. Agora imagine uma coisa: imagine na obediência ao Pai Celestial. Se você pegar todo o Salmo de número 119, você terá acesso a todas as promessas advindas desta obediência sincera ao Pai Celeste. Nenhuma pessoa será feliz escolhendo o caminho da desobediência. Nenhum filho é feliz
vivendo em desobediência. Você só consegue obedecer a quem você elege como pai. E é por isso que o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 3, ele diz o seguinte: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, que é isso, obediência. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O mandamento é o amor. A obediência é o amor. E obedecer a esse mandamento não pode ser penoso, não pode ser pesaroso. Ao contrário, João aqui está afirmando que é prazeroso obedecer a esse Pai. No filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, inclusive é uma indicação que eu te faço, assiste esse filme. Um enredo muito bom e traz muitas verdades maravilhosas. Tem uma conversa do comandante da Terceira Legião Romana, chamado Maurício Galas, com o apóstolo Paulo. E nessa conversa ele olha para Paulo e diz: você está querendo me convencer a ser um cristão? E Paulo olha para ele e diz o seguinte: existe um momento que não é eu, não é você e não é ninguém. Mas o próprio Cristo olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido por Deus e se sentirá completamente amado. Essa frase do filme me impactou, que eu já fiz várias mensagens citando essa frase. Existe um momento na nossa vida que o amor de Deus, o próprio Deus nos visita com seu amor, ele estilhaça de nós todas as defesas. Ele nos encurrala com o seu amor. E é por isso que a própria Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange a quê? A obedecê-lo, a amá-lo, a ter prazer em obedecer os seus mandamentos. Diante de um amor assim, que abraça inadequados, que veste os desprovidos de justiça própria, que acolhe ainda em estado de profunda desobediência, diante de um amor assim, que abraça inadequados, que veste os desprovidos de justiça própria, que acolhe, ainda que em estado de profunda desobediência, o que fazer diante disso? Apenas se render e caminhar em alegria pelo caminho da obediência. Aliás, é o único caminho possível. Portanto, se você obedecer assim, vai acabar como Jesus. E como eu vou acabar? Crucificado? Exatamente. Crucificado para tudo que o homem herdou em Adão. Crucificado para toda a desobediência. Crucificado para o velho homem. Crucificado para a natureza pecaminosa. Se você obedecer assim, vai acabar como Jesus, perdoado. Porque aquele conserto impossível para mim, ele realizou. Ele obedeceu por mim. Se você obedecer assim, vai acabar como Jesus, santificado. Porque aquela separação do Pai e a cédula que de alguma forma era contrária a nós, ela foi cravada na cruz e o véu que interrompia as nossas conversas com Deus foi rasgado de alto a baixo. Se você obedecer assim, vai acabar como Jesus, glorificado. Foi por causa da obediência de Jesus, no texto que eu li aqui no início da mensagem, que ele recebeu um nome acima de todo nome. Foi pela obediência dele que eu serei glorificado. E um dia serei livre deste corpo de desobediência. Se você obedecer assim, vai acabar como Jesus, recebido pelo Pai, do mesmo jeito que o céu recebeu Jesus, depois de cumprir a sua missão obedientemente, para ser exaltado, assentando-se à direita de Deus. Você será recebido com a seguinte expressão: vinde benditos de meu Pai. O reino é vosso, foi preparado para vocês antes da fundação do mundo. Portanto, se você obedecer assim, vai acabar como Jesus. Que Deus abençoe
Até a próxima.